qual é a diferença, então, entre um fato e uma opinião? O fato é tudo aquilo que a gente pode, de alguma maneira, comprovar. Então, existe um registro, existe um documento, existe um vídeo que comprova que foi assim que aconteceu, existe algum dado estatístico que eu posso, então, me fundamentar para dizer que é daquela forma que as coisas aconteceram. Fatos são coisas que aconteceram e a gente tem como comprovar. Então, por exemplo, a criminalidade aumentou no Brasil, aumentou o número de furtos, aumentou o número de pessoas que foram condenadas. Esse é o tipo de situação que eu tenho como comprovar por meio de dados, por meio de registros. Analisei lá os BOs que foram feitos, então consigo perceber que tal crime realmente aconteceu com mais intensidade em comparação ao ano anterior. Fatos são situações que a gente tem como comprovar. Tal coisa aconteceu em tal dia, em tal horário, certo? Isso são fatos. Opiniões são interpretações que as pessoas dão dos fatos. E a opinião, ela depende muito e vai variar de pessoa para pessoa. Então, a opinião de uma pessoa que pensa de determinada forma pode ir para um lado. Outra pessoa pode pensar totalmente diferente. Isso depende de vários fatores, culturais, sociais. Então, uma pessoa que está em determinada situação tem um ponto de vista que pode ser diferente do ponto de vista de outra pessoa que não está na mesma situação. Acontece que nem sempre as pessoas, quando escrevem um texto ou quando gravam um vídeo, vão ficar falando, na minha opinião, aconteceu comigo por causa disso, eu penso dessa forma. Não é normal, né? Quando a gente escreve um texto, por exemplo, muitas vezes, quando é um texto opinativo, tu nem coloca aqui a tua opinião. Quando é um texto científico, tende a ser mais imparcial, mas as pessoas muitas vezes não conseguem perceber quando é a minha opinião, quando é a minha vivência e quando eu estou descrevendo um fato. Esse é um sério problema, por quê? Porque aí tu pode interpretar que algo que eu sinto, algo que eu vejo de determinada forma é um fato. Se eu te disser que eu sinto, ou que eu imagino, ou que me parece que a criminalidade aumentou, eu estou te dando uma opinião. É um ponto de vista, não é um dado estatístico. Se eu te disser que pelas estatísticas aumentou sim a criminalidade, isso é um fato. Agora, alguém dizer que pensa que tal coisa de certa forma ou que imagina que é de outra, isso já é uma opinião.